Olá, bom, o Dia das Bruxas está chegando, eu vou fazer 10 indicações de leituras aí para entrar no clima do Halloween. E eu já aviso que desses 10 livros, eu tenho algumas edições que são bastante antigas até, não existem mais, talvez em sebo, mas eu vou indicar edições novas. O bom é que vários desses títulos estão em domínio público, ou seja, qualquer editora pode fazer a sua publicação, a sua edição, traduz e publica. E, nesse caso, existem várias opções. Então, eu pensei algumas edições que eu achei particularmente interessantes, porque elas, além da obra original bem traduzida, por vezes têm ilustrações e, melhor do que isso até, tem vários textos que contextualizam a obra, falam do autor, falam da sua importância. Então, acaba sendo uma leitura bastante abrangente de cada livro que eu vou sugerir. E eu vou começar por são muitos clássicos, tá bom? Eu vou começar por Frankenstein, da Mary Shelley, a britânica, a jovem britânica que escreveu essa obra há mais de 200 anos, em que fala do homem querendo driblar a morte, basicamente isso. Acho que entendo que é uma história assim muito conhecida, porque teve várias adaptações para o cinema, para o teatro, inclusive uma maravilhosa sátira, né? O Jovem Frankenstein, e divertidíssimo no cinema. Mas a obra de Mary Shelley continua até atual pelo vigor, porque a partir dela o cinema contou diferentes versões, né, sobre o criador e sua criatura, o monstro, que não era um monstro, apesar do fato de ter sido feito com partes e corpos humanos de pessoas que tinham morrido. Quem não leu, vale a pena, muito a pena ler Frankenstein. E eu vou para outro grande clássico, que é o Drácula. Assim como a edição anterior, essa edição também é da Dark Side, uma editora que se especializou em obras sombrias, obras de terror, e tem publicado também muito true crime. Mas ficando no Drácula, eles tiveram o cuidado de reproduzir, claro que o material, não sei se na ocasião foi o mesmo, mas eles usaram a cor amarela, que é da edição original do também britânico Bram Stoker. Bom, Drácula também teve 1000 adaptações, 1000 cópias, teve também a, a Dança dos Vampiros, do Roman Polanski, uma adaptação divertidíssima para o cinema, mas a obra original, da maneira como ela foi concebida, né, aquela atmosfera, isso eu entendo que nunca foi superado, né? Ele escreveu o livro a partir de trocas de cartas, recortes de jornais, é o chamado romance epistolar. E é uma narrativa que vai num crescendo, né? Eu imagino, tento imaginar as primeiras pessoas que leram esse livro sem referência nenhuma, porque hoje eu duvido que alguém não saiba que Drácula é um vampiro. Enfim, fica aí a recomendação para esse Halloween. Agora, como eu falei, algumas edições bem antigas, essa infelizmente caiu a capa. Esse livro era da minha mãe, que comprava essa coleção Saraiva, coisa ali dos anos 50. E O Médico e o Monstro é um clássico também.
Também acho difícil alguém não conhecer a ideia do cientista que tenta encontrar um soro para alterar a sua personalidade e no fim são duas personalidades muito distintas, né? A história também tem suas variações, mas a leitura original, que até é rápida, ela também é insuperável e eu recomendo muito. Esse livro aqui talvez possa ser encontrado num sebo, mas existem ótimas edições com textos complementares do Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, do escocês, né? Robert Louis Stevenson. Vale a pena a história. Você conhece, você sabe que o cara vira um monstro quando toma o soro e volta, mas ler é muito diferente. É interessante, eu vou mencionar, meio polêmico, eu não acho o Stephen King tudo o que falam. Que ele é extremamente produtivo, não resta a menor dúvida. O homem escreve como uma máquina de telex, não para, né? Mas nem tudo dele é bom, embora um dos livros dele eu vou mencionar aqui nessa lista. E, segundo ele, esses três autores que eu acabo de mencionar, a Mary Shelley, o Bram Stoker e o Robert Louis Stevenson, são os três principais nomes da literatura do gênero de horror e sobrenatural. Ele não incluiu, mas para mim esse aqui é indispensável ler Edgar Allan Poe, né? Um homem que viveu pouco e produziu muito e com muita criatividade. Ele norte-americano e além das novelas, ele escreveu muitos contos, atribui-se a ele inclusive a criação do chamado conto policial com os crimes da rua Morgue. Quem ainda não leu tem que ler e tem que ler outros muitos contos desse autor que assim Charles Baudelaire, Jorge Luiz Borges, Julio Cortázar, muitos autores se referem e se inspiraram na obra do Edgar Allan Poe por causa do seu caráter assim macabro, sombrio, gótico, né? E a profundidade psicológica de seus personagens. Então eu recomendo qualquer obra que reúna contos do Edgar Allan Poe. Uma delas vai estar indicada aí nas informações desse vídeo. Essa aqui também, bastante antiga, talvez se encontre em sebo, mas há ótimas reuniões dos contos do Poe. Eu selecionei uma da Companhia das Letras, porque também é uma coisa que eu aprecio muito, textos complementares e uma obra muito bem feita, ilustrada. Ilustração é sempre interessante para a gente até contrastar com o que a gente está imaginando dos personagens. Outra autora que também o senhor Stephen King recomenda e eu também, eu procuro ler tudo dela, tanto que eu comprei. Essa é uma edição dessa editora que reúne muito da obra, não esgota a obra, mas reúne boa parte da obra de autores norte-americanos, no caso a Shirley Jackson, e ela escreveu A Assombração da Casa da Colina. Segundo Stephen King, é a melhor história de uma casa mal assombrada, mas independentemente da opinião dele, eu também considero. Porque essa ideia de pessoas que se reúnem num casarão, que tem reputação de ser
Mal-Assombrado, ela foi também repetida por outros autores, pelo cinema, pelo teatro, mas a versão da Shirley Jackson, ela é excelente, porque ela tem uma atmosfera opressiva, ela tem personagens muito interessantes, a partir de Eleanor, que é uma mulher solitária, que é convidada para participar desse experimento nessa casa, e, e assim, o sobrenatural se mistura com a personalidade das pessoas. Tem duas adaptações para o cinema e tem uma que, surpreendentemente, eu tinha muito receio, foi adaptada para a série da Netflix, A Maldição da Residência Hill, e foi muito bem adaptada. Enfim, de qualquer maneira, leia o original. Tem outras obras da Shirley Jackson, Nós Sempre Vivemos no Castelo, O Enforcado, que são excelentes textos. Ela era um primor ao escrever sobre o sombrio, sobre o sobrenatural. Outro autor que eu admiro muito também é o Howard Phillips Lovecraft, ou H.P. Lovecraft. Bom, ele é o criador, assim, o personagem mais conhecido dele, o Cthulhu. Tem gente que fala Cthulhu, coisas assim, mas ele criou todo um universo. Como Tolkien fez com O Senhor dos Anéis, ele criou a mitologia dos seres que vieram do espaço em tempos remotos, e por conta disso se criaram seitas na Terra. Eles não existem mais, ou existem e vivem num submundo, e, e vê-los pode levar uma pessoa, só de vê-los, à loucura. Enfim, são muitos contos. Essa edição também é antiga, mas os contos estão sendo republicados pela Dark Side, por exemplo, mas tem de outras editoras. E eu escolhi esse conto aqui porque ele representa muito a obra do Lovecraft. Esse título eu acho perfeito, Um Sussurro nas Trevas. Então só imagina, você está numa área escura, está num quarto escuro e ouve um sussurro. É isso, essa impressão que os contos do Lovecraft vão te passar. Eu não falei, mas a Assombração da Casa da Colina tem uma ótima edição da Alfaguara. E, como eu já adiantei, a Dark Side está publicando, já tem 2 volumes dos contos do H.P. Lovecraft. Um livro que eu não vou mostrar aqui, porque é daqueles que você empresta e não voltam, né? Mas ele é indispensável para quem gosta do gênero horror, que é O Exorcista, do William Peter Blatty, outro norte-americano. Existe uma edição muito boa da HarperCollins, de novo, também com textos complementares. É aquela história que também voltou a ser copiada. Ele escreveu o livro em 71, se eu não me engano, o filme é de 76, e o filme mudou a história do cinema com relação a essa abordagem do sobrenatural, da luta do bem contra o mal, do demônio contra as religiões. Enfim, o livro vendeu mais de 13 milhões de exemplares. Eu sugiro que você compre mais um, e a indicação da editora vai estar aqui no fim desse vídeo. Outro livro que eu fui procurar, essa edição é da Dark Side, ao contrário, eu estou vendo aqui, o Hellraiser. Esse livro foi o que
o que fez a fama do Clive Barker. Ele mesmo fez uma adaptação para o cinema e foi um filme de horror assim que surpreendeu pela originalidade, pelas criaturas até que ele criou, os cenobitas. Então trata-se de um homem que tem uma vida tanto quanto devassa, ele é ligado aos jogos de azar, e o que acontece? Ele se vê diante de um cubo, acaba abrindo aquele cubo, e esse cubo abre as portas do inferno para os cenobitas, seres terríveis, sádicos, de uma apresentação assim, o cinema mostrou bem, até porque o Clive Barker, ele participou da elaboração do roteiro. Enfim, foi uma transição muito original para um tipo de horror que a gente ainda não conhecia. Agora, foi lançado pela Dark Side e esse livro está esgotado. Não encontrei o Hellraiser, que é também conhecido como Renascido do Inferno, em nenhuma outra editora. Alternativa, minha sugestão, procurar num sebo ou talvez experimentar outro livro do Clive Barker, O Jogo da Perdição. Tem outras obras dele, tem os livros de sangue, os dois primeiros são muito bons, os outros, os contos começam a não ter o mesmo vigor, tá bom? Aqui eu tenho um sobrinho, o Caio Peroni, que se eu não falar do Stephen King, ele não fala mais comigo. Mas o fato é que ele escreveu coisas muito boas, como Iluminado, né? Como, eu vou lembrar outro nome, também muito do que Stephen King escreve vai para o cinema, né? E esse livro reúne 4 contos, me chamou primeiro muita atenção por causa da edição, de muito bom gosto, que é Escuridão Total Sem Estrelas, da Suma. Ou seja, fizeram uma edição de acordo com a proposta do título. São 4 contos bons, mas o destaque principal é 1922. Também tornou-se um filme na Netflix e é uma história, quem quiser ver sobrenatural, verá, né? Mas tem um fator, porque de vez em quando Stephen King viaja demais, mas tem um fator nesse conto particularmente que sempre me agrada, que é a maldade no ser humano, né? Quando ele comete um ato que normalmente a gente é muito fácil, né? O demônio foi criado para isso, a gente culpar o espírito maligno. Não, o ser humano tem uma capacidade enorme de fazer o mal. Então é um conto psicológico muito interessante. Os outros 3 contos também são bons. Então isso justifica a leitura de Escuridão Total Sem Estrelas. E eu não deixaria de fora, aqui não vou falar de nenhum romance, nenhuma novela, vou falar de um homem muito conhecido que também escreveu muitos contos excelentes, que é o Machado de Assis. Ele tem alguns contos que vão explorar justamente esse lado obscuro do ser humano, né? Eu destaco a Causa Secreta, que é um conto surpreendente. Ele começa de uma maneira e o desfecho é até perturbador, né? O Machado de Assis, ele tinha o apelido de Bruxo do Cosme Velho. Cosme Velho era o bairro onde ele nasceu, vivia, e não se sabe exatamente o que influenciou o que, pode ser só uma coincidência, mas ele também tinha um viés de elaborar histórias bastante
bastante sinistras até, né? Como o Esqueleto, Sem Olhos, A Igreja do Diabo. Ou seja, vale a leitura do Velho Bruxo, ou melhor, do Bruxo do Cosme Velho. Eu indico aqui uma edição, essa aqui da Nova Aguilar, né? São 3 volumes, é obra completa, estão aqui os contos, né? Mas eu indico uma obra que eu achei bastante interessante, com um preço bom, que chama Contos Obscuros de Machado de Assis, da Edições Livre. Ele tem um prefácio da biógrafa, de um dos biógrafos, a biógrafa Lúcia Miguel Pereira, que foi publicado em 1947. E também nessa edição traz a tradução que o Machado de Assis fez de The Raven, O Corvo, que é o poema mais célebre de Edgar Allan Poe. Para o português tem 2 traduções altamente célebres, que é a do Machado de Assis e a do Fernando Pessoa. É interessante ler no original, é interessante ler a tradução do Assis, é interessante ler a tradução do Pessoa. E o poema é maravilhoso. Bom, como eu adiantei, eu tenho 9 links aqui, porque o Hellraiser não, se você encontrar, vai ser num sebo, mas procura que deve ter sim. Essa encadernação da Dark Side foi muito bem feita, e quando tem a capa dura, o livro sobrevive mais ao manuseio, né? Mas se não, olha, tá aqui o Messi quis participar, né? Sabe como é que é. Enfim, Hellraiser só em sebo, mas eu deixei 9 links que vão te levar à Amazon. Caso você compre por lá, o preço não vai mudar, não vai aumentar, mas isso vai ajudar o Bicho de Prata a crescer. E eu estou aqui com muita vontade de gravar mais vídeos conversando sobre literatura com vocês. É isso, divirtam-se no Halloween, boas leituras e até a próxima.